mundo de One Piece finalmente descobre a verdade por trás do governo mundial, a grande guerra mundial secreta que aconteceu pelos últimos 800 anos no mundo de One Piece é exposta. Joy Boy e Musamá parecem ser os pontos que conectam isso tudo. O capítulo 1115 de One Piece tá muito bom e tá mostrando pra gente qual o rumo que o mangá vai tomar nos seus arcos finais. Fica aqui porque a gente vai conversar sobre isso, sobre tudo o que tá acontecendo, mas claro, não antes de você dar aquele like pra apoiar o canal. Meus colegas, eu gostaria de informar vocês que o canal chegou em 1000 inscritos. Eu tô muito feliz com isso e eu só tenho a agradecer a vocês. Garanto que eu vou continuar me esforçando para trazer conteúdos cada vez melhores e eu tenho vários planos para coisas novas aqui pro canal, então fica ligado. Mas agora bora pro vídeo. Bora lá, o capítulo já começa na capital das flores de Wano. Eles falam que estão conseguindo ver a transmissão porque encontraram um Dendemushi no meio das coisas do Orochi. Por isso Vegapunk fala que nesse momento todos devem estar se perguntando como Joy Boy ficou conhecido como um pirata. Inclusive nessa página a gente vê que o antigo falso Luffy agora é o falso Kid. Vegapunk continua a transmissão pedindo para todos manterem em mente que ele não tem acesso a todos os poneglyphs, apenas alguns. Porém, as narrativas combinadas deles claramente contam uma história inacreditável sobre uma grande guerra que aconteceu em um passado distante. Naquela época, Joy Boy enfrentou um inimigo, a organização conhecida hoje em dia como o Governo Mundial. Enquanto a gente vê o Luffy, o Dory e o Brog fugindo do São Topman, que tá simplesmente gigante, a gente consegue ver que as árvores praticamente somem em comparação com ele, Vegapunk fala que antigamente o Governo Mundial era apenas uma força aliada, uma coalizão temporária composta por 20 reinos distintos. Inclusive, a gente vê uma cena do São Marcos Mars usando seu Haki do Rei enquanto anda para desligar e derrubar todos os Dendemushis lá por perto. E então, em um momento onde a gente vê pela primeira vez a silhueta de Joy Boy, que inclusive tá usando o despertar da fruta do Nika, Vegapunk explica que é de se assumir que essa aliança era o único jeito possível de se opor à formidável facção da qual Joy Boy fazia parte. E ele explica que ele tem medo que a causa desse conflito ainda esteja iludindo ele, então ele não pretende julgar a moralidade dos combatentes. No entanto, ele pode dizer com certeza que foi uma guerra causada pela colisão de duas ideologias opostas. E nós vemos Zunisha sentindo algo enquanto Vegapunk fala isso, e ele fala que ele mencionou antes que Joy Boy nasceu em uma civilização fantástica. Quando todos reagem a isso tudo, Vegapunk explica que essa civilização era tão avançada que é até difícil acreditar que ela existia há mais de 900 anos. As armas que existiram durante esse conflito de um século estão muito à frente da ciência moderna, e a gente continua vendo a reação de várias pessoas pelo mundo, por exemplo Foxy, que tá debochando disso e achando que é piada, mas o Vegapunk explica que tal tecnologia é desconcertante até mesmo para um gênio como ele. E eis então o nosso problema. Então nós vamos para Lab Phase e vemos a Stussy entrando em contato com o Edson. Fala para ela baixar a barreira e sair logo de lá, mas ela fala que não pode por conta do bando de chapéus de palha. E ele fala que não faz mais sentido manter a barreira, considerando que dentro da ilha ele já tem alguns monstros que podem simplesmente ignorar a barreira, no caso, os Gorosei. E o Edson fala que eles fizeram tudo que podiam pelos chapéus de palha e tem certeza que eles vão conseguir dar algum jeito. Enquanto isso, a gente vê o Jinbei carregando o Zoro até o resto do bando. E a Nami diz para eles se apressarem porque a marinha tá movendo os navios para bloquear a costa nordeste, por onde eles iriam sair. A Stussy fala que é bom ouvir isso e diz que estava preocupada que o Stella nunca fosse perdoar ela se ela deixasse eles serem pegos, mas o Edson fala que isso não tem nada a ver e diz pra ela sair de lá. Só que ela responde dizendo que não sabe o que fazer com ela mesma e fala que agora que o Stella se foi, por quem ela deveria viver? E diz que não tem mais um propósito, inclusive isso deixa o Kaku pensativo. A gente muda então pra cena onde o grupo da Bonnie tá enfrentando o Nazujuro e eles falam que não podem deixar ele usar uma espada porque ele seria capaz de cortar qualquer coisa, porém ele fala em pensamento que sente as vozes existentes e acerta um chute em um dos gigantes, saca sua espada e tenta atacar a Bonnie, mas o Frank pula e empurra ela assim impedindo que o Nazujuro acerte um golpe nela. Enquanto a gente vê a Bonnie voltando pro seu tamanho normal, a gente também vê que o corte foi tão potente que arrancou várias partes do navio dos gigantes. Então Vegapunk continua sua transmissão dizendo que o século perdido terminou com a derrota de Joy Boy e nesse exato momento o mangá dá um destaque no Zunisha e naquele robô gigante. Mas o Nazujuro se incomoda com o que o Vegapunk tá falando e se pergunta o quanto mais ele ainda pretende falar. Sai de lá onde ele estava atacando a Bonnie. Ele avança na direção de Lab Phase e fala que tem muitas formas de vida ali em cima e com um único golpe ele parte toda a nuvem e a estrutura que mantém Lab Phase. E a gente vê os agentes do governo e os serafins caindo, enquanto o Vegapunk fala que o resultado daquele conflito trouxe grandes consequências. O despertar daquele conflito antigo feriu o mundo e essas cicatrizes nunca se curaram. Ele explica que hoje em dia todos sabem que viagens entre ilhas podem ser muito difíceis, por isso algumas pessoas preferem viver a vida inteira no lugar onde nasceram. A gente até vê algumas pessoas debochando dele, dizendo que todo mundo sabe daquilo, ele só tá falando o óbvio, mas o Vegapunk fala que hoje isso é senso comum, mas não era assim 1000 anos atrás. Um enorme cataclismo ocorreu durante o século perdido. O mundo antigo foi engolido pelo oceano. Nós agora vivemos no topo desses restos, fragmentos continentais das massas terrestres que já existiram. E com todos em choque ao ouvir isso, ele fala que o mundo de 1 milênio atrás está adormecido, oculto no fundo do oceano, e ele até fala que ele sabe que é difícil de acreditar nisso, mas existiam vários continentes enormes
enormes no passado. E essa mudança ajuda a explicar como o século perdido foi censurado da história, um feito que parece quase impossível, mas que faz sentido se você considerar a conclusão inegável para a qual todos os dados apontam. Com apenas um século, o nível do mar subiu impressionantes 200 metros. Enquanto por um lado as pessoas começam a se desesperar cada vez mais com essas notícias do Vegapunk, por outros, muitos começam a gargalhar cada vez mais achando que ele é só um louco. E ainda tem algumas pessoas como a doutora Coreha que fala que mesmo hoje em dia o mundo continua achando maneiras de deixar as coisas interessantes. E o Vegapunk continua dizendo que isso levanta uma questão: como e por que uma inundação tão grande aconteceu? E ele até fala que, naturalmente, o primeiro pensamento de qualquer um seria que ocorreu por causas naturais, mas ele pode afirmar que não foi nada disso, foi uma calamidade feita pelo homem. Ele explica que se isso tivesse acontecido por meios naturais, teriam registros indicando sinais de aviso prévio para isso séculos antes. Afinal, foi uma mudança severa na estrutura do mundo. Mas toda a pesquisa dele indica que não houve nenhum tipo de preparação natural, e ele continua falando que é impossível uma mudança drástica acontecer espontaneamente no espaço de meros 100 anos, o que significa que a causa está em outro lugar. Minhas suspeitas se confirmaram alguns dias atrás quando eu analisei o nível do mar do mundo atualmente. Enquanto os Goroseis ficam cada vez mais estressados, o Vegapunk conta que aquele desastre de 800 anos atrás foi causado pela tecnologia das armas ancestrais capazes de afundar o mundo. E ele diz que esse poder de fogo ainda existe, esperando para ser usado novamente. Em outras palavras, a grande guerra que assolou o mundo durante o século perdido ainda está acontecendo. E o capítulo encerra com a gente vendo uma imagem de Musama. Nossa, muita coisa. Esse capítulo foi muito bom. Em primeiro lugar, a gente já entendeu que o governo mundial se formou para derrotar uma facção, um grupo que Joy Boy fazia parte. Além disso, de acordo com o Vegapunk, e eu tô considerando que ele tá certo, o mundo foi afundado, entre aspas, com as armas ancestrais, que faz sentido com aquela ideia de existirem plantas da Pluton que existem apenas para criar uma outra para combater a Pluton, ou seja, enfrentar fogo com fogo, arma ancestral com arma ancestral. Isso só fica um pouco mais difícil de imaginar quando a gente tem um caso como, por exemplo, o da Poseidon, mas ainda assim eu acho que vocês entenderam a ideia, é só uma suposição. Que as armas ancestrais são, de fato, ainda tá um pouco em aberto na obra, né? Bastante, na verdade, é que se a gente for considerar que Poseidon é uma pessoa e a Pluton é um navio de guerra, a gente não tem exatamente um padrão ainda. Existem teorias, mas nada muito embasado, ou ao menos nada oficial. Dito isso, o fato de que o mundo tinha sido afundado no Reino Antigo e assim os destroços do mundo antigo estariam no fundo do oceano já era de se imaginar. Honestamente, o capítulo foi sim muito bom, só que ele não revelou muita coisa que a gente já não imaginasse. Apenas alguns detalhes, como por exemplo a questão da facção do Joy Boy e que as armas ancestrais que afundaram o mundo. De qualquer forma, o meu hype tá nas alturas, porque isso aqui já tá mostrando qual vai ser o caminho da saga final de One Piece. As próximas sagas vão provavelmente focar na questão do Luffy se tornando o rei dos piratas, só que isso tudo que a gente tá vendo aqui é uma construção para um plot insano que vai rolar lá no final da obra. E além disso, vale se destacar que a gente teve um feito bem legal do Nazujuro, né? Eu sei que vão ter alguns dizendo que não é nada demais, que é um feito bucha, que sei lá mais quem também fez isso, mas convenhamos. Se a gente considerar que ele fez isso sem um contato direto, simplesmente com um golpe à distância e não parece ter feito muito esforço, isso mostra cada vez mais pra gente como ele tem uma capacidade com a espada bem elevada. Mas de qualquer forma, eu tô muito ansioso pros próximos capítulos, eu quero saber o que vocês acharam desse capítulo, o que vocês teorizam sobre a história do século perdido, sobre Joy Boy e sobre tudo isso, considerando as novas informações que a gente tem. Então me diz o que você acha aqui nos comentários. Se você quer entender um pouco melhor do que aconteceu nos últimos capítulos de One Piece, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo na próxima.